pessoal, está começando mais um episódio do nosso Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Estou aqui ao lado do meu co-host Lucas Fati. Para você que não me conhece, eu sou o Sami Chitayati, sou médico, cirurgião e sou o seu host aqui nesse podcast, né? Hoje, como a gente sempre fala, né, Lucas? Sami, hoje não poderia ser diferente. Hoje não poderia. Deixa eu falar com o pessoal do primeiro de casa, né, para não ser mal educado. Fala aí, galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu não sei se o pessoal vai conseguir perceber a minha animação de estar nesse episódio hoje, com esse tema que todo mundo que gosta de cirurgia gosta, né, e é apaixonado. A gente estava ansioso para fazer esse tema, né? Quando a produção liberou esse conteúdo, Sami, eu quase dei cambalhota em casa. E como a gente sempre fala, e hoje mais ainda, nós estamos com convidados de peso aqui, né? São duas grandes referências para mim, dois grandes mentores que continuam ainda, né? Participaram da minha formação e são duas referências para a maioria dos cirurgiões do Brasil inteiro, para ser bem sincero, né? Então, para apresentar para vocês os nossos convidados, vou pegar aqui a minha colinha. Se vocês aí que já estão olhando pela câmera estão percebendo a semelhança, é porque eles são irmãos, né? Então estamos aqui à frente aqui do Dr. Bruno Vaz e Dr. Rodrigo Vaz. Vou apresentar para vocês rapidamente o currículo resumido, depois eles vão poder falar um pouquinho sobre a trajetória. Então, Dr. Rodrigo Andrade Vaz de Melo, ele que é cirurgião geral e cirurgião de trauma e cirurgião vascular, chefe do Serviço de Cirurgia e Trauma do Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, chefe de clínicas do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, também no Rio de Janeiro, staff e coordenador de emergências do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Antônio Pedro e criador e coordenador do TCT, que é o curso de Técnicas Cirúrgicas do Trauma. Rodrigo, seja bem-vindo aí, obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer gigantesco, tá? Assim, como a gente estava conversando aqui anteriormente, da dificuldade de pessoas que são de uma geração um pouquinho anterior, tá diante de uma situação tão interessante, nova, para a gente passar a informação, né? Mas é um prazer gigantesco e ser lembrado nessa hora para falar de trauma, apesar de ser um cirurgião vascular e militar exatamente na cirurgia geral também, a cirurgia do trauma é uma paixão de nós dois. Há mais ou menos uns 18 anos atrás, nós criamos enlouquecidamente, como garotos ainda que éramos, um curso que tentava se aprofundar gigantescamente num tema que era pouquíssimo falado nas faculdades. Você comentou uma coisa interessante, e esse é um tema que apaixona os estudantes, mas ao mesmo tempo as faculdades não dão aquele valor que ele tem, que é a cirurgia do trauma. Ele passa en passant e a gente vai aprendendo na vida. E nós acreditamos que esse tema talvez seja melhor apresentado de uma forma mais precisa, com um ensinamento mais... hoje em dia a gente vê isso está começando a acontecer, mas a gente brigou por isso há muito tempo atrás. Então é um prazer estar aqui com você, Sami, que é nosso amigo e trabalhou com a gente no Antônio Pedro. E é um prazer estar com todos aí. Boa tarde para todos aí. Maravilha. O que vocês vão perceber aí ao longo desse bate-papo é que são dois realmente apaixonados por esse tema e por isso que são vanguarda e são referência nacional, porque praticamente colocam isso como prioridade de vida, né? Pelo menos essa é a percepção que eu tive ali durante a honra de trabalhar junto com esses dois cirurgiões, né? E apresentar aqui também o Dr. Bruno Vaz de Melo, que também é cirurgião geral e do trauma, é coordenador do trauma do Hospital Municipal Lourenço Jorge, aqui no Rio de Janeiro, staff do Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, que inclusive é um dos centros de trauma mais bem estruturados da América Latina, né? Depois vou até pedir para você falar um pouquinho lá como é que é o dia a dia. E também criador e coordenador do grupo TCT, Técnica e Cirúrgica do Trauma. Bruno, obrigado por ter aceitado o convite, também é uma honra ter você junto com a gente aí. Não, que isso, cara, a honra é nossa aí. E por acaso, por coincidência, somos nós irmãos que estamos aqui, mas não é tão coincidência, porque realmente a gente desde cedo focou muito nisso, né? A minha formação, ela
foi na UFRJ, a residência na UFRJ, e não tem trauma na UFRJ, na minha residência em cirurgia geral, né? Então, realmente, eu não tive, que eu me lembre, aula sobre trauma na minha faculdade, e nem na minha residência. Então, a formação do cirurgião de trauma, principalmente aqui no Rio de Janeiro, durante muito tempo, a gente tinha que realmente ser autodidata, correr atrás, participar de congressos, participar de curso, ir para fora, vir conhecer colegas do Brasil inteiro. Isso nos fez conhecer gente do Brasil inteiro, né? Através não só de alguns cursos que a gente realizou, mas da participação das sociedades médicas envolvidas, né? A criação, inclusive, do capítulo do Rio de Janeiro da Sociedade de Trauma, que é a SBAT, no Brasil. A gente participou de vários congressos, participamos do primeiro Congresso Mundial de Trauma, que foi aqui no Rio de Janeiro em 2013, nós fomos da comissão organizadora. Então, assim, está muito envolvido. E desde então, desde que eu acabei a residência, eu trabalho em emergência, em cirurgia do trauma. Desde então no Lourenço Jorge, né? E alguns outros hospitais também, né? Então, assim, é uma atuação médica, né, na nossa especialidade, a nossa cirurgia é muito diferenciada, que requer realmente uma formação e uma coisa que você tem que estar muito envolvido, né? A gente vai talvez conversar um pouco sobre isso mais para frente, mas eu acho que assim, um ponto que você falou realmente é a paixão. Isso existe mesmo, né? Isso não é... O trauma, ele cria algumas possibilidades de realização profissional, de dimensão, de limite de tratamento, que talvez outras especialidades não tenham a coisa de forma tão aguda e intensa. Então o trauma tem, ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade muito grande de você resolver esses problemas agudamente, também te traz desafios e satisfações, às vezes, sensacionais do que a gente consegue eventualmente, casos complexos que a gente consegue, né, realmente o paciente viver e etc. Então realmente é um desafio, é uma coisa que a gente tem que gostar, né, e tem que estar preparado mesmo. Eu acho que esse é um ponto de diferencial aí. E vamos aí para trocar ideia aí. Perfeito. E até aproveitando esse gancho que você falou, até do Rio de Janeiro, né, sendo sede aí através da organização de vocês do primeiro Congresso Mundial de Trauma, queria pedir para vocês contextualizarem um pouquinho o que é o trauma, principalmente como que isso se associa à nossa realidade aqui no Rio de Janeiro. A gente tem gente assistindo a gente do Brasil inteiro, até gente de fora do país, e que talvez não estejam tão acostumados com essa realidade que pra gente às vezes vira tão comum, né? Porque também é muito mutável, né? Você pega assim, epidemiologia, um lugar é de uma maneira, o Rio de Janeiro é outra, né? Exato, Inclusive a gente vê, tem gente que vem do mundo inteiro para aprender trauma aqui, né? Esse cenário é uma espécie de quase que uma guerra urbana que a gente vive, né? De forma constante. Então acaba virando uma grande referência, até mundial, né? Queria que vocês contextualizassem um pouquinho, por favor. Bom, posso começar, Bruno, aqui? Então o trauma figura em qualquer uma das distribuições epidemiológicas do mundo como das primeiras causas de mortalidade, mesmo na Suíça. Então os problemas de lesões externas, ou seja, ou de agressão ou lesão externa, ele está dentro, ele figurando sempre ali nas primeiras causas. Claro que se a gente comparar a Suíça ao Brasil, não há comparações, né? Mas é interessante porque o trauma, além disso, ele vem em crises epidêmicas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, parece bobo. Há mais ou menos 1 mês e meio atrás, nós no Lourenço Jorge soubemos de uma guerra na Cidade de Deus. Bom, esperamos alguma coisa. Na região, né? Na verdade. Na região da Cidade de Deus. Não é só a Cidade de Deus, né? Jacarepaguá, etc. Nós tivemos, simplesmente em menos de 2 a 3 semanas, mais de 20 a 30 pessoas agredidas por arma de fogo de alta energia cinética, ou seja, fuzis, onde nós tivemos, imagina, o trabalho, a equipe toda, não só das pessoas que estão de plantão, mas de toda a equipe que leva a sério esse doente e tenta salvá-lo, porque ele não é só salvo na mesa de cirurgia, ele é salvo todo num caminho. Então o trauma tem essa sazonalidade que traz a gente uma loucura, porque às vezes, principalmente no nosso país, que são vamos dizer assim, de uma condição socioeconômica mais desfavorecida,
nós temos uma dificuldade gigantesca por essa epidemia que às vezes nos assola em alguns hospitais. Não sei se você concorda com isso, Bruno. Não, Você acho ia que comentar alguma sim, coisa? sim. Eu acho assim, o trauma, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma doença, né? E isso foi até uma definição tardia da própria Organização Mundial de Saúde, né? Que hoje se define como doença, tem o CID, tem tal. Então é isso, né? E é quando a gente define como doença, e aí vê o papel e a importância epidemiológica, social dessa doença, né? É a principal causa de morte em jovens, né? Como nós aqui. É a principal causa, a segunda causa de morte, né? Saindo da pandemia, no geral, no Brasil. Então tem um impacto, né? Para a gestão pública, para a gestão privada, para a gestão de saúde, para a prevenção, muito importante, que tem que ter uma visão direcionada que infelizmente a gente ainda não conseguiu, que os nossos governantes e que as sociedades, enfim, tivessem esse foco aí, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante a gente pontuar isso, né? E quando a gente consegue pontuar isso de maneira muito clara, a gente começa a pontuar, bom, e aí, quem é que vai cuidar desse doente que é tão específico, tão direcionado? Aí a gente começa a entrar em uma série de coisas, né? Então a gente tem que ter uma unidade capaz de receber esse paciente, 20, 30 baleados no período de 2 semanas, né? Eu tenho que ter uma equipe médica, uma equipe de saúde, de enfermagem, de todo o hospital, né? E tem que ter, que é um grande problema, é o doente que vai embora para casa depois, né? Porque as sequelas dessa doença também muitas vezes são incapacitantes para a nossa realidade social de mercado de trabalho e por aí vai. Então é uma doença que tem uma complexidade tão grande, né? Se a gente tivesse, a gente tinha que ter a capacidade de enxergar ela realmente de uma forma mais abrangente, né? Enxergar como doença, que as pessoas estivessem envolvidas não só no atendimento direto, mas em toda a sua logística, né? E aí a gente fala principalmente da prevenção. Um dado assim que a gente tem, 50% das mortes em trauma, elas não ocorrem, não chegam nem no hospital, né? Ela ocorre no evento onde ocorreu o evento traumático, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com prevenção de maneira muito importante. E os doentes que conseguem chegar ao hospital, a gente tem que dar chance de eles serem bem tratados, né? Isso envolve uma gama de complexidade que vai, enfim, de várias esferas aí. Então, acho que, assim, pontuando aí no que você comentou, e o Rio de Janeiro tem uma particularidade, e você falou muito bem, a gente não é parecido não, nossos dados são de guerra civil. Nossos dados, se pegar de estado, de etc., são de guerra civil, né? Mesmo dentro do nosso estado e da cidade, perfis diferentes, né? A gente tem aqui o Rio de Janeiro, são as outras cidades em volta, enfim. Então, realmente, a gente vive muito próximo da gente. Então, não é aquele problema que talvez, vamos imaginar que eu tenho plano de saúde, eu sou da elite. Não, essa elite está envolvida. Está todo mundo envolvido. Então, é uma doença que não escolhe classe social. É uma doença que é lógico que as classes que estão muito mais expostas têm muito mais incidência e gravidade, mas ela não escolhe. Então, acho que tinha que ser uma visão para toda a sociedade, esse entendimento. Entendeu? Acho que isso é um ponto muito importante. Bruno, você acha que assim, essa falta de conscientização por parte da população e parte assim, até das autoridades, achar que isso é realmente uma fatalidade e não dá devida importância? Eu acho que existe essa ideia subjetiva de que o trauma aconteceu, que pena, bateu de carro, faleceu. É uma coisa que vai acontecer. É inevitável, né? Essa ideia de... Na verdade, não é. Nada é fatalidade, né? Uma causa ou outra vai ser, mas a maioria talvez fossem, se a gente tivesse estratégias, poderia de alguma forma, ou se não prevenir completamente, pelo menos também atender de maneira melhor, né? Então, tem que ser entendido isso dessa forma. A gente não tem o Instituto do Câncer, a gente não tem Instituto de Cardiologia. Então, o que mudou? A gente viu isso ao longo de trabalhos no mundo. O que mudou os resultados de mortalidade? A criação de sistemas. Organizar. Esse doente grave vai para o hospital que tem todas as especialidades. Esse doente aqui pode ser atendido talvez numa determinada UPA, entre aspas. Então, assim, a organização disso e a interlocução é o que mudou nos países americanos, europeus, etc. Mudou, assim, drasticamente a sobrevida. Então, tem que se pensar no sistema de saúde como um todo, e aí
Sim, aí tem papel de gestor, tem papel de sociedade, tem papel da sociedade civil, tem papel da formação das faculdades, das universidades que formam os seus cirurgiões, formam os seus médicos, né? Hoje um médico recém-formado, a primeira coisa que ele faz, né? Principalmente os que estão que formaram em faculdades privadas, né? A mensalidade é muito alta, o cara já tem uma dívida, já sai da faculdade com dívida, né? Muitos ocorre isso. Exato. Eles vão E aí buscar vai dar, trocar o ele dinheiro. pega o CRM, no dia seguinte ele está numa UPA dando um plantão. E aí vai chegar um baleado lá na UPA. Então o médico ele tem que sair com um mínimo de ter a capacidade de um atendimento que seja até para transferir, mas de maneira minimamente adequada. Então a gente começa a entrar, sabe, em todas essas esferas que a gente está conversando aqui, né? Essa é uma primeira esfera, Bruno, desculpa vou roubar um pouquinho a palavra, que é a esfera do ensino. A gente vem brigando desde jovem, né, Bruno? A gente não está tão jovem mais assim, mas desde jovem a gente vem brigando por essa esfera que o Bruno comentou, que é o ensino. O que a gente notava para nós mesmos era nós não estamos preparados. Esse curso foi criado, o Bruno sabe, saiu da minha cabeça, mas ele logo depois, que é um pouquinho mais novo, está mais moço que eu ainda, mas logo depois esse curso veio de olhar para dentro e falar, eu não estou preparado para atender esse ser humano. E a gente precisava aprender. Como é que eu fiz para aprender? Criei um curso, juntei pessoas boas, estudei, feito um louco, e fomos ensinar. Aí você fala, você é louco? Isso, há 20 anos. Somos loucos, mas a gente acaba descobrindo que quanto mais a gente vai aprendendo, a base de tudo é o aprendizado. Sem dúvida nenhuma, o Bruno falou, o que falta é o sistema, é a interligação do sistema. O sistema, e aí, desculpa se a gente não tem que falar do Rio de Janeiro, o sistema do Rio de Janeiro é um pouco mais complexo dos outros estados. Em alguns estados que eu olho que existem sistemas um pouco, talvez, mais montados, mas o sistema do Rio de Janeiro a gente tem excelentes hospitais, mas que vem a doença de uma forma transversal. E como o Bruno falou, essa doença não é uma doença transversal, aconteceu e acabou. Ela é uma doença longitudinal, aconteceu, o doente perdeu a perna, ele tem que ser reabilitado, o doente ficou operado muito tempo, vai ter que ficar numa cama, assim como os doentes de Covid, por exemplo. São doenças novas, né? Que a gente vai aprendendo. Então, a gente tem que ver o doente como uma visão um pouco mais da distância. Por isso que nós chamamos de longitudinal. Essa é a visão que a gente tenta trazer e que, infelizmente, na nossa sociedade ainda é um pouco difícil. Ela não existe ainda. Tá? Alguns centros muito específicos, a gente pode relembrar aqui. Um deles é um que eu gosto muito de falar, que é um dos grandes professores que nós temos na nossa vida, eu posso falar de nós dois, que é o Domingos André, que é o centro do João 23. Mas mesmo assim, dentro do João 23, ela fica meio transversal, ela não continua com o acompanhamento tardio desses doentes. Não sei se você concorda. Né? Usando até esse exemplo que a gente citou do Alberto Torres, né, do Centro de Trauma, e aí só para contextualizar o pessoal que não conhece, né, que não é daqui do Rio de Janeiro, é um hospital estadual que tem um centro de trauma separado, né? Ele não entra, não é porta aberta, né? Só entram pacientes regulados que sejam politraumatizados, ou via bombeiro, ou via polícia militar, ou que passem pela regulação, né? E esse centro, ele é todo estruturado para abordar o paciente segundo protocolos até americanos, se eu não me engano, né? Que foi a inspiração lá na época, né? Na Flórida. E aí eu vejo algumas particularidades aqui que eu que tive a oportunidade de estar por lá, achei fantástica e achei que faziam a diferença. Por exemplo, você ter uma equipe multidisciplinar esperando para atender o paciente. Então, o próprio anestesista, ao invés de ele estar lá dentro do centro cirúrgico esperando, ele recebe e fica responsável pela via aérea, né? Então, ele admite o paciente junto com o cirurgião, junto com o enfermeiro treinado. Tem banco de sangue lá dentro, então delta T de transfusão muito mais rápida, né? Que a gente vê que isso tem um enorme impacto no desfecho. A própria tomografia dentro da sala de trauma e a sala cirúrgica, o centro cirúrgico também dentro. Então, funcionando tudo ali para que você possa prestar o melhor... exatamente. E aí, qual que é a sua opinião, Bruno? Você que está lá dentro, você acha que isso realmente impacta no desfecho? Esses pontos que eu levantei aqui, você vê como diferencial, que você acha que
talvez pensando em gestão, isso deveria ser reproduzido em maior quantidade? O que você vê dessa situação? Não, eu acho que o Hospital Alberto Torres é um hospital... O hospital é um hospital muito grande, né? Ele atende uma grande, mas tem lá dentro dele um mini hospital, que é um centro de trauma totalmente formatado dentro de como você falou, no início foi pensado dentro de modelos já com sucesso em outros países, e principalmente nos Estados Unidos, né? Alguns centros de trauma lá foram visitados e montados protocolos, etc. Ele tem essa diferenciação de ser um centro regulado para traumas complexos, de média, grande complexidade, então não vai entrar lá um trauma leve, só vai entrar trauma complexo, ou trazido pela unidade de saúde, ou regulados, ou muitas vezes pela própria polícia, que tem lá, é uma área de muita incidência de trauma, né? É uma região muito carente, a região toda daquela região, não só a região de São Gonçalo, mas toda a região em torno ali, é uma área extensa muito grande. Eu acho que realmente é um modelo que tem algumas particularidades muito positivas, né? Eu trabalhei lá desde a formação, desde quando ele foi criado, aí um tempo depois eu saí e voltei há cerca de 3 anos e já estou lá, enfim, faço parte da rotina e tal. Então, realmente, o Alberto Torres tem algumas coisas. Você falou, assim, ele tem o anestesista ao nosso lado, ele tem a enfermagem treinada, tem treinamentos, tem sangue, eu tenho sangue O negativo para fazer para o doente, coisa que não existe em nenhum hospital do Rio de Janeiro, né? Você criar qualquer protocolo hoje que a gente entende que são uma necessidade, muitas vezes, que é você fazer reposição mesmo hemostática de sangue, plasma, etc. Em alguns doentes muito, muito críticos, eles são muito cruciais. A gente sabe, a gente já começou a aprender isso aí mais, né? E lá você tem essa possibilidade. É uma dificuldade imensa que a gente tem no Lourenço Jorge, né? Lourenço Jorge, assim, é o O negativo, que é um sangue que a gente pode fazer de maneira... Antes de sair a tipagem. Antes de sair a tipagem, né? De maneira mais liberal, você transfundir. Você não tem isso lá, né? É muito raro. Então, assim, eu acho que sim, pode ser um modelo que pode ser reproduzido, mas ele não pode ser uma ilha, né? Mal falando, hoje ele meio que atende uma grande área, dá uma boa assistência, a gente tem um bom resultado lá em vários aspectos, mas ele tem que estar entregado a um sistema todo, né? Mas ele é um hospital Os hospitais melhoraram bastante, né? A gente teve... O próprio Lourenço Jorge, a gente fez parte da formação lá de uma sala específica para atendimento traumatizado. Alguns outros hospitais do Rio de Janeiro, até pela Olimpíada, ganharam alguns recursos nesse sentido na época. Então, o Lourenço Jorge hoje tem uma boa sala de atendimento ao traumatizado, né? Mas talvez falte algumas coisas que faltam em todos os hospitais, né? Que é um problema, generalizado. Mas, realmente, lá eu acho que é um modelo muito... E eu acho que é bem factível de ser reprodutivo. Não, talvez, os recursos todos, mas dentro de um sistema, eu acho que é um modelo bem adequado mesmo, sabe? A gente consegue fazer uma boa medicina lá, sim. Legal. Acho que é um dos poucos lugares do Rio de Janeiro que recebe, talvez o único, que recebe o resgate aeromédico, né? Que ela tem estrutura para resgate aeromédico, esse tipo de paciente. Tem. Mas, mais uma vez, aí, trazendo um pouquinho a farinha pra gente, para nós, né? Que somos Lourenço, mais uma vez eu vejo uma atitude do governo e do sistema muito boa, mas mais uma vez eu olho para o centro de trauma ainda assim. Eu não vejo assim. Sim. Eu, por incrível que pareça, vejo assim, e foi muito iniciada pelo Bruno, que criou a sala de trauma do Lourenço Jorge, foi o criador da sala de trauma, foi o criador do primeiro centro de trauma do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma foi o Bruno, meu irmão. Mas hoje eu vejo o Lourenço Jorge, por exemplo, com uma briga com tudo no mundo, com sangue, com tudo. Eu vejo que a visão
vertical está um pouco mais sedimentada. E veja que isso não é questionamento para lá ou para cá. Acho maravilhoso lá, acho que lá, mas eu acho que a gente ainda assim tem que tomar muito cuidado de ver o trauma como um grande serviço de recebimento e perfeição de cirurgia ou anestesia ou enfermagem perfeita. Eu acho que a gente tem que criar uma visão pro doente para frente. Integrada, né? Porque De muitas segmento, vezes né? aquilo ali acontece, o Bruno sabe disso, por muito tempo ali no serviço se fazia muito bem aquela fase inicial e a fase tardia. E essa fase tardia, estão se aprendendo, obviamente, estão indo para frente, eu conheço o serviço, mas a gente tem que pensar dentro dos sistemas, Souza Guiar, Miguel Couto, todos nós temos que tentar ter uma ideia meio que unificada para que a gente consiga conduzir nossos doentes de forma relativamente parecida. O que eu ainda não consigo ver na nossa sociedade, principalmente no Rio de Janeiro. Não sei se o Bruno Eu acho que o Lourenço Jorge, ele até teve já, assim, se você for num congresso hoje, assim, sem querer fazer, todo mundo conhece o Lourenço Jorge, né? Naturalmente, pela gente estar envolvido, né? Mas a gente sempre participou, levou congresso, levou trabalho, aquelas coisas, e a gente sempre se envolveu de maneira objetiva. Então não é que eu estou dizendo que não precisa de tudo, não. Mas se você tiver pessoas focadas na doença, que minimamente, de alguma forma, tenham algum foco ali, na própria assistência que seja, você vai ter uma melhora, certamente, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, então é muito. Daí a gente vai cair no profissional, né? Se você tiver um bom profissional lá, mesmo às vezes com recursos talvez não tão abundantes ou não tão, assim, não todos necessários, você vai ter uma melhora. Então a gente tem que, a gente briga muito com isso, né? Que é na valorização desse profissional que está lá, né? E essa eu acho que é uma grande dificuldade, né? Porque, assim, o que a gente vê hoje no Rio de Janeiro, eu diria que talvez na maioria a exceção de um ou outro hospital, né? Você vê hoje quem está nessa linha de frente lá, atendendo, os cirurgiões, enfim, são a maioria cirurgiões jovens recém-formados. Você não tem aquela figura do grande cirurgião da equipe, como eu tive, o professor Evandro Freire, alguns outros professores. Hoje você tem um emprego, né, que é um emprego, na maioria das vezes, temporário, né, que o cara vai ficar para, enfim. Então, e aí ele acaba que ele não vai investir na qualificação especificamente da sua formação enquanto para atender aquela demanda de lesões extremamente complexas que podem eventualmente aparecer. E aí, isso aí, se tivesse esse profissional, já seria uma grande coisa. Então, acho que é um somatório, entendeu? E talvez, pensando no profissional, seria uma área que a gente poderia cobrar mais. Então, tipo assim, para um cirurgião trabalhar lá, ele tem que ter uma qualificação mínima. E por aí vai, né? E isso realmente não existe. Então, a gente vê realmente, não digo que são mais profissionais, não, longe disso. Mas que não tem o foco, não entende a coisa como uma doença mesmo, que precisa de uma abordagem diferenciada e tem que fazer um investimento pessoal, né, para chegar a essa qualificação. Não tem jeito. É isso. É como se você pegasse um cirurgião vascular, um urologista como você, Sami, e o colocasse lá de uma forma temporária para que ele ganhasse aquele dinheirinho dele para acabar a sua formação em urologia ou em vascular ou em proctologia, em qualquer outra especialidade, e aquilo ali se torna uma coisa temporária. Então, qual é a grande responsabilidade que ele tem com aquilo ali? Alguns têm, outros vão vivendo a vida. Entendeu? Então, assim, é muito duro falar isso, é difícil, pelo amor de Deus, mas é a verdade, é a realidade da gente. Se um dia a nossa sociedade, nosso sistema, nossos governadores, quem comanda a nossa política, olhar para isso e valorizar essa pessoa, além de valorizar, como o Bruno falou, olha, além de valorizar você, eu preciso que você seja formado nisso. Se a gente conseguir
um caminho nesse sentido, eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ter pessoas realmente ligadas àquilo de uma forma verdadeira. Muitas vezes é uma coisa que nos parece temporária. Realmente alguns com o coração, com a paixão pela medicina, que a grande maioria dos médicos tem, mas falta, às vezes, eu vou gastar meu tempo estudando a minha cirurgia plástica ou eu vou gastar meu tempo estudando como se trata um doente com uma lesão cardíaca? É verdade. Isso aí acho que vem desde a formação, né? Como vocês falaram aí, muita gente nem tem isso nas faculdades, trauma, né? Então, não é nem visto como uma doença, efetivamente, né? Então, realmente, complica lá na emergência, né? Na ponta. Agora, tem um tema dentro de cirurgia do trauma que eu sou fascinado e que, na minha concepção, assim, pelo que a gente tem visto, foi um game changer mesmo, né, sei lá, da década de 80 para cá, que é o damage control, né, na cirurgia do trauma. Assim, para mim é a maior particularidade dessa especialidade, que é a cirurgia do trauma, que difere muito do restante das outras áreas cirúrgicas mesmo, né? É uma forma diferente de você abordar o paciente, de você entender aquele jogo que você está entrando e até de prioridade, né? Então, o próprio ATLS, que é o protocolo que a gente usa, né, para pacientes politraumatizados, que tenta sistematizar aquela abordagem para que a gente erre o menos possível, né, não deixe passar desapercebida lesões importantes. O objetivo principal dele é garantir a vida do paciente. Eu acho que o damage control, né, a cirurgia de controle de dano, ela veio muito em linha com isso e, para mim, é o grande divisor de águas quando a gente pensa evolutivamente na cirurgia do trauma. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês veem essa questão e o que vocês podem passar para o pessoal que está ouvindo a gente sobre essa técnica, essa abordagem do damage control. Você falou bem, né? Foi um paradigma e que mudou o raciocínio principalmente para os doentes muito críticos, né? Os doentes muito graves, né? Antigamente você fazia uma cirurgia de 10, 15 horas, o paciente saía e falecia algumas horas depois. Mas o que eu acho que é interessante nessa coisa do controle de dano, do damage control, é que a gente começou a entender o cirurgião, né? E eu digo hoje que quem publica mais até sobre coagulopatia são cirurgiões, né? No mundo, né? A gente começou a entender a doença, trauma, a fisiologia do trauma. A gente começou a entender que se você não entender que aquele doente tem uma complexidade fisiológica tamanha então isso eu acho que foi um salto muito grande. Legal. E aí eu acho que e aí a gente começou a mudar as estratégias técnicas para tratar esse tipo de doente. Então, realmente, eu acho que é um divisor ainda controverso, ainda tem muita coisa que a gente está aprendendo, está discutindo, está refletindo, né? Houve uma evolução desse tratamento, eu acho que não parou, não chegamos ainda como houve evolução de outras formas de abordagem do trauma, né? Como o tratamento não operatório, né? Que foi um outro divisor de água. Perfeito. Até no sentido de alguns cirurgiões nos Estados Unidos, por exemplo, que a incidência de tratamento não operatório é muito alta, perderam interesse pela cirurgia. Porque o que fascinava o cirurgião era operar. É chegar lá, abrir, aquela dificuldade. Isso é um fascínio, porque é um fascínio mesmo do ponto de vista técnico, é um desafio. E aí você começa a fazer tratamento não operatório em todo mundo, só acompanhando com tomografia e tal. E isso houve uma crise lá, e eles estão até reformulando lá e no mundo todo a residência. E o controle de dano é uma dessas mudanças de paradigma e que eu acho que vem muito sustentada com esse entendimento do doente. É difícil eu falar para um residente que ele tem que pensar na célula. Não pensar só no fígado que está sangrando. Né? Então, acho que o controle de dano ele veio trazer essa necessidade para a gente de entender realmente a doença nos casos realmente complexos. E aí a gente vai cair, talvez, numa... O Rodrigo pode comentar isso aí, que aí começou um troço que todo mundo começou a meio achar que sabe fazer muitas vezes indicar inadequadamente,
E aí fica um balaio de gato aí que isso pode ser prejudicial ao doente. Então a coisa realmente tem que ser muito, acho que, muito bem selecionada, esses doentes que vão, essas doentes muito graves aí, né, que você chamou a atenção. E eu acho que o divisor é entender realmente essa doença. Legal. Só para a gente falar um pouquinho sobre isso com cuidado, assim, não sei se todos sabem o que é. É legal. Nós até acabamos pontuar. conversando, porque somos cirurgiões que conversamos sobre isso. Mas, assim, o controle de dano nada mais é do que... Bom, o controle de dano nasceu através da Marinha de Guerra dos Estados Unidos. E como é que isso nasceu? Olha, eu tomava uma bomba no meu barco e eu precisava voltar com o barco ainda inteiro para o meu cais, e com isso eu controlava o dano, o buraco dele com algumas capas metálicas para que eu conseguisse chegar de volta no meu cais e daí voltasse com o barco para a guerra. Então, o que a gente notou é o seguinte: talvez, se a gente criar um tipo de procedimento que a gente melhore esse doente um pouco e daqui a pouco trate definitivamente ele, essa seria a condução desse controle de dano. Veja, Sam, que olha a verticalidade do que eu estou te falando. Naquela primeira cirurgia, se você não tiver a verticalidade trabalhando aí, no nosso caso, assim, tanto o controle de dano quanto o tratamento conservador, que foi iniciado pelo Bruno lá no Lourenço Jorge, eu estou há menos tempo do que o Bruno no Lourenço Jorge, vamos dizer assim, a joia da coroa da gente. Eu posso dizer para vocês com quase toda certeza, mesmo no centro de trauma, que o controle do dano é feito dentro da nossa unidade de uma forma um pouco diferente do resto dos hospitais do Rio de Janeiro. E isso a custas de muito, muito trabalho. Nós pegamos nossos médicos jovens, chamam-se residentes, e botamos eles para trabalhar. Eu fico de plantão, e Bruno também, 24 horas por dia, 7 dias na semana, ouvindo o que tem que fazer para a gente saber o momento de voltar. A gente não botou aquela placa metálica para tapar o buraco do navio. A gente tem que voltar para tirar aquela placa e botar uma coisa certa. Então, essa decisão e essa forma, isso dá muito, mas muito trabalho. E isso é a nossa joia da coroa, porque hoje em dia a gente já tem pelo menos há uns 4 ou 5 congressos brasileiros atrás, nós viemos trazendo o nosso resultado, e nós conseguimos um resultado muito interessante, muito próximo de países em primeiro mundo, o que é uma coisa muito difícil desses pacientes. O que a gente tem que entender é que esses pacientes fazendo essa cirurgia que você tanto levantou, porque é realmente uma loucura, um doente que tem 95% de mortalidade, como é que eu salvo esse doente? E a gente hoje em dia tem no hospital algo em torno de 60% a 70% de sobrevida desses pacientes. Então isso é uma loucura para o mundo da gente, para a nossa condição de sistema hospitalar brasileiro, né? Então, assim, isso é realmente uma coisa que a gente leva. O Bruno sabe que eu sou um louco com isso. Eu brigo com isso, eu fico de plantão mesmo, eu fico que nem um louco, o Sam já trabalhou com a gente. Então, assim, isso é a nossa grande questão, e mostrando que o trauma é absolutamente diferente dos nossos tumores de rim, dos nossos aneurismas, que são vasculares. Então, isso traz uma diferença a essa doença. E o amor que a gente tem que ter por essa doença, porque isso muda tudo. A gente muda minuto a minuto, não é mais hora a hora, não é mais dia a dia, é minuto a minuto. Né? Então isso é uma coisa bastante interessante. Talvez a gente comente sobre tratamento conservador, que é uma coisa mais linda ainda, que foi realmente introduzida pelo Bruno, se ele depois um dia falar, se vocês quiserem conversar sobre isso. Perfeito. E só para fazer um parênteses aqui, para vocês entenderem melhor do que a gente está falando, teve algo... Acho que isso foi a situação assim, mais linda que eu já vi durante toda a minha trajetória médica de formação, que foi implementada pelos dois, que estão aqui na minha frente, inclusive. O damage control, a cirurgia de controle de dano, como o Dr. Rodrigo estava falando, basicamente, eu tenho um paciente politraumatizado, né, vítima de um trauma grave, por exemplo, um baleado, tomou um tiro na barriga, no tórax, e ele tem múltiplas lesões, que se eu fosse operar aquelas lesões para fazer o que eu tenho que fazer
para consertar aquelas lesões em uma cirurgia só, talvez demoraria 10, 12 horas. O navio afunda. O navio afunda, exato, né? Porque a gente tem algo chamado resposta endócrino-metabólica imunológica ao trauma, né? Então, a própria cirurgia agrega trauma. E o pessoal estudando isso, eles identificaram que existe uma tríade letal, que é exatamente as 3 situações que vão matar aquele paciente, que é coagulopatia, acidose e hipotermia. Basicamente, eu não quero entrar muito em detalhe técnico, mas assim, só para contextualizar o pessoal. Então, essa ideia do damage control eu vou pegar aquela abordagem que demoraria, se eu fosse fazer de uma vez só, 10 horas, e vou dividir pelo menos em 3 tempos. O primeiro tempo tomei uma bomba no navio, vou botar só, estancar aquilo ali para ele poder chegar até o cais, né? E ir lá fazer o reparo definitivo. Então, eu faço aquela cirurgia inicial, eu abro a barriga do paciente, do tórax, vejo o que está sangrando, paro aquele sangramento, vejo o que tem de lesão de intestino, de tripa aberta, e basicamente, literalmente mesmo, a gente amarra e deixa tudo fechado, taca um monte de compressa lá para dentro da barriga, manda ele para o CTI, com a barriga aberta mesmo, né, em peritoneostomia, que a gente chama, e lá no CTI, aí sim, aí vai fazer os reparos, vai tirar ele dessa tríade letal, então transfundir o que tem que transfundir, fazer, através de ventilação mecânica, os reparos metabólicos ali, que o paciente precisa, aquecer, não deixar ele entrar em hipotermia, para quando ele sair daquela parte crítica, vamos dizer assim, aquele risco de vida, aí sim, no terceiro tempo, ele volta para o centro cirúrgico, retira-se as compressas, fazem as abordagens definitivas, as anastomoses, né? E aí uma cirurgia que vai demorar mais tempo, mas ele já fora dessa tríade letal. Então, só para contextualizar o cenário que a gente aborda, né? E uma das coisas, como eu falei aqui, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi, e é o que realmente faz a diferença, como o Rodrigo falou, olha como é que o negócio é verticalizado, né? Lá tem os residentes, o residente de primeiro ano, tem os plantões dos residentes, né? E sempre tem um residente de plantão lá no trauma, que recebe os pacientes. E quando tem um paciente que está nesse protocolo de damage, tem o plantão do damage. Então, um dos residentes pega uma cadeirinha igual a essa, ó, senta do lado do paciente e fica de plantão ali, ó, prestando os cuidados necessários. Como você falou, a cada minuto muda, né? É como se fosse um jogo de xadrez ali contra a morte, né? Então, ele fica em cima, porque é só assim que esses pacientes conseguem sair. Nós né? também. Exatamente. Não só o residente, mas como o staff. Mas eu fala cansei. isso aí porque a gente vai acabar sendo, né? Esses caras aí são malucos, maltratam a residente. De forma alguma, pelo contrário, eu cansei de ver o cuidado que eles têm, né? E como isso é ensinado. E aí realmente eu vejo, por exemplo, o Lourenço Jorge é um hospital formador de muito bons cirurgiões de trauma, né? Por causa disso, porque desde a base lá, olha, o paciente, não adianta você operar ele muito bem se você não ficar em cima no pós-operatório, não der os cuidados necessários, né? Então, ali... isso é ensinado e vocês, como exemplo também, fazendo ali, mostrando, então realmente é o que faz a diferença, né? E aí eu acho que isso, relacionado ao damage control, é que faz muita diferença, né? Com certeza. E aí a gente, aproveitando que tem um tempinho a mais, antes de partir para o finalmente, como vocês levantaram a bola, se quisessem comentar um pouquinho sobre o TNO, o tratamento não operatório, o que ele é e quando que a gente indica. O tratamento não operatório observou-se, né, principalmente com avanços de métodos de imagem, principalmente da tomografia, né, observou-se que muitas vezes a gente abria um paciente, esse paciente, aquela lesão hepática já não estava mais sangrando, né, então a gente chamava uma laparotomia, né, um acesso, uma cirurgia desnecessária, né, não terapêutica, né. E aí a gente, com o passar dos anos e com a imagem, etc., e começou-se a criar um grupo de doentes que mesmo com algumas lesões, às vezes até algumas lesões graves, você poderia evitar uma cirurgia, que às vezes podia ser até pior, né? Uhum. Então a cirurgia, o tratamento não operatório foi um troço que cresceu muito forte, assim, no final dos anos 80, começou inicialmente com a população pediátrica, né? A criança, ela tem uma reserva fisiológica e algumas características anatômicas dos seus órgãos que permitem muitas vezes esse tratamento de mais segurança, mas também, por outro lado, houve aquela coisa, empolgação muito grande inicial para todos os órgãos, e aí principalmente a gente considera aí as vísceras maciças, né? Aí rim, fígado e baço, talvez sejam os 3 órgãos que a gente mais faz isso, né? Cada um com a sua característica, naturalmente, não vamos entrar em detalhe,
mas que permite. Só que isso aí traz um problema adicional, né? Que também é a vigilância intensa desse doente, né? Então você vai ter que fazer monitorização contínua. Esse doente eu não posso pegar esse doente e botar. Vamos dar um exemplo aqui, não vou nem falar o nome de hospital. Um hospital particular do Rio, padrão. Vamos dizer aí, um dos melhores aí, não vou falar nome aqui. Sim. Mas você botar esse paciente lá, ele vai estar mais seguro no Lourenço Jorge. Com certeza. Por quê? Ele pode sangrar a qualquer momento, eu não vou ter o cirurgião lá do lado dele, eu não vou ter o anestesista, eu não vou ter a condição. Então, para fazer tratamento não operatório, realmente você tem que estar num ambiente que tenha o mínimo de alguns protocolos definidos, que tenha equipe sabendo o que está fazendo, que tenha equipe de acompanhamento contínuo, porque um dos problemas é a falha, né? Esse doente que a gente acha que não vai sangrar, como eu falei, ele volta a sangrar 24, 48 horas. E aí, realmente, isso traz, às vezes, é mais trabalhoso fazer um tratamento não operatório do que, às vezes, ter operar. Um tratamento de base, por exemplo, né? Então, assim, mas realmente você preserva o órgão, você evita algumas cirurgias, você às vezes evita, no trauma renal, por exemplo, né? Você como especialista, você sabe, se o cara entra para operar um trauma renal grave, a maioria dos cirurgiões vão fazer nefrectomia total. E você sabe também que se for, você consegue conduzir de maneira não operatória a maioria desses traumas, por exemplo. Então você preserva o órgão, você, enfim, tem várias coisas muito positivas nessa forma de tratamento, mas tem que estar num ambiente que tenha rotina, que tenha condições, não pode ser em qualquer lugar. Não Pessoas pode ser, chatas que nem a gente. Exatamente. Não pode ser em qualquer lugar. Então você precisa de monitorização. Para cada caso você vai ter vai elencar ali os detalhes e as estratégias do tratamento. Mas como filosofia é essa, você preservar o máximo possível os órgãos, evitar às vezes cirurgias desnecessárias, mas sempre pensando na segurança do doente. Isso está seguro para o doente? Eu fazer isso aqui nessa condição, com esse recurso que eu tenho, aí isso a gente pesa. Um exemplo claro, a gente está com um grande problema agora, que é uso de contraste venoso. Como é que eu vou classificar uma lesão sem um contraste? Então é melhor operar muitas vezes esse paciente, mesmo que talvez você pudesse conduzir de maneira conservadora. Ou seja, você tem que ter os seus protocolos muito rígidos e segurança para fazer aquilo ali, né? Então e aí para isso precisa de equipe. Não adianta eu chegar num lugar, vou fazer aqui não, precisa de equipe. Então acho que trauma tem muito isso, equipe. Você citou lá o Albertoz, a gente cita os convencer a equipe. Talvez ter equipe, normalmente nós temos, mas é convencê-los de que isso é importante. Mas tem que ter. Se não tiver, você está botando o paciente em risco, às vezes, que... Tanto para o controle de dano, quanto para o tratamento conservador. Eu tenho sempre um residente que chega para mim e fala: doutor Rodrigo, você tem razão. Se eu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Então, o convencimento, principalmente dos mais jovens, os mais jovens são mais fáceis de convencer, né? Os mais velhos... Mas os mais novos, você convence eles com resultado. Você mostra, olha, tá vendo? Quando a gente está do lado, isso aqui não acontece. Porque muitas vezes algum dos nossos aí, quem está ouvindo, pode falar: pô, mas você bota o residente do lado doente por quê? Porque muitas vezes o CTI não está preparado para aquilo. Eu preciso de alguém que às vezes não está preparado. Você fala: pô, mas um residente está preparado? Não, mas está ouvindo o doutor Bruno e a mim no telefone o tempo inteiro. Faz cálcio, faz magnésio, faz sangue, faz plasma. Se não tiver, estou indo para aí. A gente mora perto do hospital e a gente vai, você sabe que a gente vai. E vai então, mesmo. Entendeu? Então, esse jogo de convencimento do que é o melhor para o doente é uma coisa super difícil, super difícil. E eu acho que a gente está conquistando aos pouquinhos, né, Bruno? Legal. E aí, assim, só porque a gente já está aproximando do final, mas essa é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, até porque eu quero muito saber a opinião de vocês como dois grandes formadores de cirurgiões aí por décadas, né? Vocês que identificaram essa dor e que própria criação, como vocês contaram, do TCT, o que vocês julgam que é mais importante para um cirurgião de trauma em formação? Então, vamos dizer, um exemplo igual você falou, Bruno, um cirurgião que fez residência em cirurgia geral, mas que não tem nenhum tipo de contato com trauma. Um hospital que não tenha trauma e tal, e ele não tem essa experiência. Como que ele faz, então, para se tornar um cirurgião de trauma,
Não digo nem assim, faz uma residência de trauma. Não, mas que skills, que habilidades vocês julgam que são mais importantes, que são específicas relacionadas ao trauma, que vocês acham? Olha, se eu fosse assim, dar algum conselho assim, né? Existe residência em cirurgia do trauma. Sim. Né? Que era de 1 ano, agora passou a ser 2 anos. Né? O problema da residência da cirurgia do trauma, só rapidamente, é exatamente o cara que faz, ele faz para se qualificar, para atender melhor. É diferente se você vai fazer uma robótica, você tem uma coisa de mercado, você vai fazer uma vídeo, está desenvolvendo, e aquilo vai ter um retorno talvez financeiro para você no futuro. A residência de cirurgia do trauma ainda não tem esse retorno. Então a gente tem essa dificuldade. A gente tem há 3 anos lá no Lourenço que a gente não preenche a vaga lá. Mesmo sendo um hospital formador mesmo, né? Você sabe, os residentes saem de lá, todos saem com alguma noção. E outros hospitais também, né? Não é só lá no Lourenço, tem outros hospitais que têm algum esforço de ensino em cirurgia do trauma, né? Então, se você não vai fazer isso, eu acho que conselho. Primeira coisa, tem que ter algum tipo de treinamento vascular. Legal. Focar nisso aí. Focar nisso aí. Cara, estudar. Participar como a gente fez. Existem cursos de treinamento hoje, tem o nosso curso, né, que tá até um pouco parado, mas existem outros cursos, né, disponíveis aí, de vários níveis, fazer curso. Como a gente faz lá, curso de vídeo, de, sei lá, via biliar, não é? Então tem cursos de atualização e etc. Né? Participação das atividades científicas, né, congressos, enfim, acho que são muito importantes, né? Acompanhar alguém mais experiente, né? Sempre que possível, você entrar e você vê muito, se você vê muito isso, né? O cara começa um plantão, ele tem que ter, eu acho que ele tem que só ter a noção de que aquilo é diferente. Se ele tiver essa percepção, eu vou até falar pesado, ética, isso é uma percepção da minha palavra ética. Legal. O cara tem que ter um compromisso com o que ele está fazendo. Perfeito. Então, se ele tiver essa percepção ética, ele vai trilhar de alguma forma. Verdade. Mas eu diria isso. O trauma, o cirurgião geral, né, ele sai muito operando abdômen, né, no geral, né. Hoje em dia até cirurgia de tireoide são poucos lugares que fazem, né. Eu particularmente faço, também trabalho no Hospital Federal de Ipanema. Isso assusta a gente, né? Isso Aí assusta a gente. você vai chegar a uma lesão... Tem um tiro no pescoço e a pessoa liga pra gente. E eu não sei... É uma lesão fora daquele teu ambiente de conforto de trabalho, né, no teu dia a dia. Fora porque eu acho que além do cara fazer cirurgia do trauma, fazer cirurgia eletiva também é muito importante. Cirurgia abdominal, cirurgia geral, cirurgias complexas. Legal. O cara entrar dando patectomia, não é patectomia eletiva. Tudo isso aí te dá know-how, te ajuda muito para tratar uma lesão complexa no trauma. Então, acho que você tem que correr atrás. Infelizmente, você não tem um pronto. O pronto seria uma residência médica realmente boa, qualificada e que as pessoas tivessem interesse. Isso não é a nossa realidade. Não é a realidade. Não é. Então não no adianta Brasil, a gente... pelo menos, não é. Não é. Hoje, para você ver, o João 23, né? Sei que a gente está terminando aí, que é uma referência em todos os aspectos, estão com dificuldade em encher as suas vagas de residência médica. Então, o problema está bem mais profundo, sabe? Então, eu acho isso. Acho que tem caminhos, tem que ir desenrolando. Né? Não sei eu acho que você usou a palavra perfeita, eu não vou nem falar essa palavra, se foi pesado, né, na questão de ter uma identidade ética, né? Mas eu acho que a gente tem que se incomodar. Bom, temos mais 1 minuto, assim. Rodrigo, quando é que você pensou em fazer o curso de trauma? Quando eu tive... Eu sou cirurgião vascular, amo cirurgia vascular, amo cirurgia complexa, amo um bando de coisa complexa. Mas não foi nada complexo, foi uma lesão de uretra para uma queda a cavaleiro. Aí o meu amigo Sam me falando. Quando eu olhei aquilo ali, falei, o que eu faço? Eu tinha vontade de reconstruir tudo na época. Eu queria reconstruir. Bom, claro que eu aprendi depois que uma queda a cavaleiro, não, a gente espera e o urologista reconstrói. Mas aquilo me incomodou, a gente tem que se incomodar. Dia após dia, a gente tem que se incomodar. A gente tem que sentir aquilo ali e falar, eu tenho que aprender isso. O que eu fiz na época? A gente não tinha Google. Na época, sabe o que eu fazia? Eu saía da minha casa, ia para o Fundão, que eu fui estudante do Fundão, ia para a biblioteca do Fundão, escolhia uma revista
artigo, pegava todas a literatura, ia de revista em revista dentro do fundão, mandava xerocar e ia para casa estudar. Eu tenho uma caixa de mais de 1000 artigos xerocados. Olha que loucura, porque é da época, né? É até gado isso de lembrança. Mas veja, gente, o que é importante é o que o Bruno falou, é a questão ética, é se incomodar. É claro que a gente tem que lutar para que as faculdades ensinem, para que a gente tenha cursos que nos deem alguma base um pouco mais sólida. O Bruno comentou a coisa que eu acho mais fundamental do cirurgião do trauma, é saber bases importantes, não é só saber base. Bases importantes em cirurgia vascular. Porque o trauma é igual a parar sangramento. Perfeito. Ponto. De resto, é o resto. E para parar sangramento, você tem que saber mexer com vaso. O Bruno é um cirurgião geral que provavelmente opera trauma vascular melhor que muito cirurgião vascular que nunca viu trauma. Então, a ideia é a gente juntar tudo isso, claro, que aí ensino, a gente tentou trazer isso, mas a gente tem que se incomodar. Foi isso que me levou. Eu ficava incomodado, não é possível, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, porque eu estava fazendo residência de vascular, que lindo, sou um cirurgião de aorta, mas não importa, é se incomodar com a lesão de uretra. É isso. E esse é o melhor conselho que vocês poderiam dar. É exatamente isso. Eu costumo falar muito com os meus alunos. Assim, a melhor forma da gente aprender medicina é tendo empatia. Então, assim, ver paciente, para mim, é algo que é indispensável. É ver paciente, colocar a mão em paciente, é ver complicação, ver como é que resolveram a complicação. Porque é esse incômodo, eu acho, que é o que move. Uma vez que você tem um paciente e você não sabe bem o que fazer para ajudar a resolver o problema dele, esse incômodo te faz por empatia, porque você quer ajudar ele, porque essa é a tua missão ali como médico, né? Te faz buscar. E aí, aquele momento, quando você senta e lê e vai buscar informação para aprender, parece que o teu cérebro faz já a correlação com o próprio paciente. Então, você lembra do paciente por uma questão de empatia, né? Faz uma associação muito melhor. Né? Exatamente, é uma forma de você guardar. Por que o teu cérebro realmente precisa guardar aquela informação? É para fazer uma prova? Não. É para ajudar o seu João, que naquele dia precisava que você dominasse aquela técnica ou aquele conhecimento e que você não sabia, né? Então, para mim, funcionou super bem, funciona até hoje. Toda semana eu aprendo coisa nova, então isso é muito bom. E sempre quando correlaciona por essa questão da empatia. E esse incômodo, eu acho que é algo que nunca pode perder, né? Perfeito o conselho aí de vocês. Eu acho que outra coisa muito interessante é que, assim, às vezes a gente assume o plantão e é justamente isso que você falou, né? Você é cirurgião vascular de formação, o SAMI urologista, mas não é porque é o plantão do SAMI que só vai chegar casos urológicos, né? Lógico. Sim, então você tem que estar preparado para a margem de coisas que pode aparecer no teu plantão, né? Então, um mundo de coisas. Um mundo de coisas, né? E geralmente esses doentes têm várias lesões associadas, é um doente muito complexo, como tudo que a gente discutiu aqui. E um detalhe importante, não ter vergonha de não saber esse mundo de coisas. Perfeito. Exatamente. Eu tenho na vida privada hoje, tenho 35 anos de cirurgia vascular, eu tenho doentes que me chegam, que me passam um problema, e olho e eu não tenho vergonha de dizer ao paciente, olha, eu vou trazer para você a solução, mas me dá um tempo. Uhum. A gente não tem que ter vergonha, a gente tem que ir lá pro livro ou para alguém que saiba e trazer essa resposta para que a gente dê o melhor para o nosso paciente. Isso não pode ter vergonha. Incômodo e não ter vergonha. Perfeito. Excelente. E a última pergunta aqui, Lucas, não sei se você tem uma, se quiser a gente manda, porque o não, vai lá, vai lá. Mas é uma também que sempre me perguntam. O pessoal que está na faculdade, perto de formagem, fala assim, Sami, o que você acha? Que tipo de hospital que eu procuro para fazer minha residência de cirurgia geral? Ou às vezes de outras especialidades também. Excelente pergunta. Mas essa, cara, chove para mim. Ainda mais gente que é de fora do Rio. Eu não conheço os serviços fora do Rio e tal, porque eu moro aqui. Mas fala assim, qual é o tipo de perfil de hospital? É óbvio que o ideal é um hospital completo que tenha de tudo, né? Mas como a gente sabe que não é bem a realidade, o que vocês dariam de conselho para essa garotada nova para eles procurarem um hospital com muito volume, um hospital de porta aberta que tenha trauma, um hospital que tenha mais parte acadêmica, que tenha cirurgia complexa? O que vocês julgam mais importante aí para otimizar? É bem difícil a pergunta, porque a gente, como você falou... Porque não tem uma resposta certa, na verdade. Não tem, né? Não tem, assim. Eu fui de uma formação de um hospital universitário e a quantidade de patologias que eu vejo lá, eu não vi em outros lugares, eu vejo raramente, né? Então, assim, é lógico que tem uma diferenciação aí, né?
Mas por outro lado também, eu sou de um outro hospital que não tem... O residente não sabe fazer apendicectomia. Não tem apendicite lá no hospital de Ipanema. Né? Como é que pode um cirurgião geral não saber fazer um apendicite? Então, assim, a formação está muito quebrada. Está muito difícil. Então, o que para mim seria ideal? Ter uma parte acadêmica consistente, né? Não tem jeito, faz parte do cronograma do cirurgião geral a cirurgia de urgência. E aí, cirurgia de urgência, a gente inclui todas as patologias de urgência e trauma. Perfeito. Então, tá no programa, tá na exigência do MEC, né? Então, no cirurgia geral. O cirurgião geral ele não tem que sair fazendo duodenopancreatectomia, né? Mesmo hoje com a cirurgia em 3 anos, ele tem que sair até sabendo fazer duodenopancreatectomia, indicar, fazer alguma coisa. Mas ele tem que sair saber fazendo muito bem o apendicite. Ele tem que saber fazer uma laparotomia por trauma. Então, eu acho que assim, o ideal seria você conseguir reunir isso, não tudo no mesmo hospital, muitas vezes, que os hospitais têm perfis diferentes, mas você tem possibilidade de intercâmbio. As residências possibilitam isso. Você faz um roda lá, um tempo lá no Alberto Torres, um tempo no Enzo Jorge. Enfim, isso a gente realmente não vê. Então, eu acho que os cirurgiões que saem hoje... Então, o que eu estimularia? Cara, você tem que buscar todo esse amplo para ser um bom cirurgião geral, né? Você tem que buscar isso tudo. Não adianta você fazer só uma cirurgia colestectomia videolaparoscópica, só um serviço só tem cirurgia laparoscópica e não saber fazer uma colestectomia aberta. A gente sabe que a imensa maioria das colestectomias no Brasil são abertas. Você não saber fazer um apendicite, entendeu? Verdade. Isso é um furo na formação que é inaceitável. Então acaba que realmente a gente ainda não tem as residências são diferentes, por isso que eu acho que você acaba que vai ter que somar, entendeu? Se você fez uma residência, por exemplo, num hospital tipicamente sem essa... Você vai ter que fazer outra coisa, vai ter que fazer uma residência em cirurgia de trauma, vai ter que fazer, porque senão eu acho que você vai ter um buraco muito grande na formação. E por outro lado também, né? Você às vezes vai fazer uma residência onde o hospital não tem, só tem um tipo, acho que fica muito difícil. A gente tem hospitais aqui no Rio de Janeiro que tem residência que opera basicamente hernia e vesícula. Isso forma um cirurgião? Não. Então não são programas uniformes, não são programas iguais, são programas heterogêneos, mas que assim, se pro cara jovem, cara, eu só posso dizer isso no ano, ó, nesse ano vai para ali, nesse ano vai para aqui, esse ano aqui não tá muito bom. Assim, enfim, não sei, não tem uma resposta. Não tem. Talvez uma das respostas poderia ser, aquele hospital tem um movimento gigante. Eu era do Hospital dos Servidores, eu fui coordenador de cirurgia de alta complexidade nos servidores e preceptor de residência de mais de 13 anos. E me orgulhava de ser um dos hospitais mais atuantes. Mas, assim, o que eu acho mais importante é você descobrir quem está ali e o que você pode puxar de quem está ali. Muitas vezes vocês jovens não vão saber quem é aquela pessoa X, mas podem se informar. E nem sempre a quantidade de volume é o ideal para o aprendizado. Muitas vezes você vê um hospital com grande volume, quando, como você falou, o toque no paciente passa longe. A conversa sobre o paciente passa longe. Então, assim, a gente no Lourenço Jorge, a gente tem brigado muito, o Bruno briga muito, e eu mais loucamente, para que a gente transforme um hospital municipal, que talvez não seja, né, vamos dizer, um Servidores da vida, um hospital de grande renome, né, mas num hospital universitário sem ser universitário, ou seja, que o staff esteja junto, que o staff brigue pelo ensino. Então, se eu fosse brigar por alguma coisa, eu brigaria por ensino. Aprender. Perfeito. Antes de operar quantidade, eu preferiria aprender. Maravilha. Concordo plenamente. Passou voando, hein, Sam? Bom, então, já que nós somos obrigados a encerrar aqui. Infelizmente. Vamos fazer nosso bate-bola final aqui. A gente sempre pede para os convidados indicarem algum livro. Pode ser relacionado ao tema, se vocês julgarem, ou pode ser qualquer outro livro que marcou a vida de vocês, que vocês acham interessante passar para quem está escutando. Vocês têm alguma indicação aí? Cara, eu sempre indico para todos os meus alunos, eu dou aula na faculdade também. Eu sempre indico um livro que eu acho sensacional,
que é o Século dos Cirurgiões. Legal. Esse livro é um livro que eu acho que todo cirurgião, todo médico tinha que ler, porque dá uma noção da... E sim, esse livro ele para em 1900 e final dos anos 20, né? Lá com aquele ator lá, enfim. Então eu recomendaria esse livro aí. E especificamente, tecnicamente, em relação ao trauma, doença trauma, acho que a nossa Bíblia é o livro do Mattox, do Feliciano e do Moore. Né? Acho que é um livro desse tamanho, é um tijolão, Livro mas é a nossa Bíblia aí. Eu acho que é a grande referência que a gente tem, não tem muito livro. Mas eu acho que assim, todo mundo tinha que começar a vida com o Século dos Cirurgiões ali. Para quem quer cirurgia, eu acho, seria uma recomendação aí que eu acho que vale. Excelente. Bom, o Bruno, do ponto de vista técnico, me roubou, obviamente. Não existem outros, gente. Pelo amor de Deus, o trauma tem eu tenho inveja do Bruno, porque o Bruno é um dos caras que eu conheço, assim, que mais lê e tem a biblioteca do Bruno de cirurgia do trauma, é um negócio assim que dá vontade de sentar ali e chorar, porque eu não conseguiria ter, apesar da gente buscar artigos, mas sem dúvida nenhuma a Bíblia é o Mattox. Mas eu indicaria, é um livro, talvez seja bobo, ou muitos já leram, que é O Físico. O Físico bom, tem um filme também, então Sim. se quiser assistir o filme, assiste, mas eu prefiro ler, o livro é muito melhor. É o livro de uma época onde a medicina era chão, e aquele livro, essa descrição que ele faz, é um cirurgião, né? Se alguém for ler, leva assim a base desse amor pela medicina, que é olhar e falar, eu preciso aprender a resolver isso. Né? E eu deixo aqui para vocês a dor do lado direito, né? A doença do lado direito, que era a famosa apendicite, que o Físico vai levando em frente, mas eu não vou dar spoiler, senão o pessoal não lê, né? É muito legal. Eu vi o filme, né? Que na verdade a tradução é The Physician, The né? Physician. Eu não sei nem se o físico é bem. Não é a tradução correta, né? É isso. Eu acho que The Physician, quer dizer, é o médico. É o médico. Mas eu tô falando o livro em português, o nome é o Físico. Perfeito. Esse livro, então, eu vou botar, porque o filme realmente é muito bom. E eu não tinha lido o livro Cara, ainda. o livro é maravilhoso. É muito legal. Ele faz Excelente. parte de uma Multiplica por trilogia. 10 do filme. Multiplica É por mesmo? 10. É Faz parte de uma trilogia? trilogia, mas o primeiro é o melhor que tem. Que é Pô, do bom Noah saber. Gordon. Isso eu não sabia. Então Noah vai, Gordon. já vai pra minha lista. Desculpa, eu nem falei o nome, mas... Inclusive, excelente. pessoal, para você que não sabe, no nosso Instagram, que é @round.cast, a gente coloca lá a biblioteca do Round, por isso que a gente pede essas indicações. Todo episódio que sai aqui, vocês podem acompanhar lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. A gente trabalha em cima desse conteúdo aqui, com cortes, com pílulas, com mapas mentais, com mídias informativas, para poder relembrar e repontuar os pontos importantes aqui do que foi discutido. Então, acompanhe a gente lá, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a agregar e a sedimentar essas informações brilhantes que a gente recebe aqui dos nossos convidados. E a nossa biblioteca do Round está lá, com todas as indicações. Essas 3 indicações vão entrar lá. E eu queria pedir para deixar mais uma também, tá? Eu não costumo dar não, porque... Não... Será que é o que eu tô pensando? Vamos ver. Com Se não certeza. foi, eu dou outra. Essa eu sempre falo, eu não podia, nesse episódio, falando de cirurgia do trauma, de falar que é um livro do Mattox também, que é um livro pequenininho. Adoro esse que é o Top Knife. Top Knife, pelo amor de Deus. Esse livro... Você não pode falar. Agora, deixa eu só brincar, só 20 segundos. Pode, à vontade. O curso que a gente criou há quase 18 anos atrás, né, Bruno? O livro foi lançado tem 10 anos. Nós criamos um curso em suínos, em cadáveres e tudo mais, que nós falávamos exatamente o que o Top Knife começou a falar depois. A gente pegou o Top Knife quando a gente estava indo dar um curso em Manaus, que convidaram a gente. A gente olhou e falou, não é possível. Vamos dar até uma estudada, porque é o que a gente vai falar. Os capítulos Mas certinho. olha, é maravilhoso. Por favor, aí também é uma grande indicação. Excelente, Top excelente. Knife. Esse livro, ele tinha que ser obrigatório. Eu sempre falo isso, que os residentes que entram lá pra mim, que eu também acabo fazendo preceptoria, eu falei, você acabou de entrar na residência, já leu o Top Knife? Não. Então você não volta segunda-feira aqui sem ler. Que você lê no final de semana, isso aí, desse numa tamanho. tarde. Ele é fininho, ele é E ele é fininho. fluido, é bom de ler. É o próprio Mattox, que é o papa do trauma aí, né? É um cirurgião inglês. Eu acho que ele tá vivo ainda, Americano, né? Americano, desculpa. americano. Tá vivo, tá vivo. Ele vai descrevendo e dando, que o nome é Top Knife, a arte e a estratégia da cirurgia do trauma. Então ele vai dando dicas práticas de como você deve muito abordar. bom.
É muito gostoso de ler. Exatamente o nosso curso prático. Perfeito. Aí, ó, já fica a dica. O curso Só pra do você TCT, que tá né? em casa e tem uma noção, o cara ensina packing hepático com sonda de Foley. Exatamente. Só pra ter uma noção. É muito bom. Então, assim fica o nosso encerramento aí. A dica desses 4 livros vai estar lá no nosso Instagram. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, do Spotify, se inscreva, avalie a gente, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Isso é muito importante. A gente sempre enche o saco do pessoal, né, Lucas? Com isso. certeza. Mas não tem jeito. Nossa, como diz aqui o meu amigo Lucas, é a batalha dos algoritmos. Então, ela é árdua e nós precisamos desse seu feedback para que essa mensagem, se você julga que é importante, que está te agregando valor, chegue a mais pessoas também. Então, nos ajude se inscrevendo no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe nos grupos de WhatsApp para que isso possa chegar cada vez mais pessoas, não é isso? É isso aí, pessoal. Rodrigo, Bruno, muito obrigado. Foi demais esse bate-papo, ó, fluiu rapidamente. A gente tem que marcar depois o segundo encontro para entrar em outros assuntos Com aí certeza. relacionados ao trauma, que eu tenho certeza que muita gente aí vai adorar. Obrigado mais uma vez. Como é que o pessoal tem alguma forma de achar vocês em redes sociais, o próprio TCT, se o pessoal está interessado para fazer, como é que faz? Ih, cara, a gente tinha um site, mas tá fora de área. Depois Tá eu bom. vou te passar os contatos, você bota lá no Beleza, Instagram lá, fica o beleza? compromisso então. Eu Eu não te tenho passo muita aí. rede social, mas o Bruno passa. Eu passo, Mas nós sim. estamos juntos. Procurar o Lourenço Jorge, nosso telefone, pode ir lá, pode ficar à vontade. Seria um prazer. A gente recebe gente de muita. A gente recebe residentes do Brasil aí, alguns residentes que vêm só para passar um ou 2 verdade. meses com a gente dentro do trauma. Tá? Bom, nunca vi ninguém que deixasse de gostar de ficar com a gente, então é um convite a todos aí que estiverem ouvindo ou quiserem vir com a gente. Tá? Maravilha. E foi realmente uma honra, porque vocês dois são grandes mentores para mim até hoje. Aprendo muito com vocês, é um privilégio enorme a gente poder trabalhar junto. Então, fica a dica aí pro pessoal. Me comprometo, inclusive, qualquer pessoa que quiser contato deles pode, através de mim, eu intermedio isso, porque realmente vale muito a pena, tá? Então, obrigado para você que nos assistiu. Até o próximo episódio. Com certeza. Grande abraço a todos. Valeu, cara.